ou se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca que a gente vive. Hoje eu quero falar sobre um caso que envolve uma discussão de direito constitucional duplamente importante, na verdade são duas questões de direito constitucional. Uma é a questão do racismo, já que a Constituição prevê o racismo como crime inafiançável, injúria, enfim, uh, ao mesmo tempo que o Estado brasileiro proíbe qualquer forma de discriminação. E outra é a questão da imunidade parlamentar, algo extremamente importante, mas que às vezes é mal utilizado. O Birosca News de hoje vai falar sobre um processo que está começando lá no STF. A Procuradoria-Geral da República mandou o pedido de abertura de ação penal contra o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, porque, entre outras coisas, ele falou sobre os africanos não terem democracia porque eles têm alguma forma de déficit cognitivo. Eu quero explicar um pouco mais sobre o que ele falou, e o host do podcast em que ele estava também se manifestou em termos igualmente problemáticos. Bom, Birosca, desse quadro que eu faço aqui todas as semanas, normalmente 2 conteúdos por semana pelo menos, falando de questões de direito. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Birosca News está disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, e também o podcast Birosca News disponível em várias plataformas, como Deezer, Spotify, e o próprio Spreaker, que distribui gratuitamente para essas outras plataformas. Vamos lá. A ministra Carmen Lúcia atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que, por sua vez, fez uma denúncia, abriu uma denúncia criminal contra Gustavo Gayer, o deputado, e também o host, aquela pessoa que é dona de um podcast, que eu vou fazer questão de não mencionar nem o nome do podcast, nem o nome do denunciado, porque eu não quero dar publicidade a isso, a essas pessoas, a essa pessoa e ao seu podcast. Mas o Gayer vai dizer que a democracia não prospera na África por falta de capacidade cognitiva. Para usar as palavras exatas, eu copiei aqui, ele vai dizer, abre aspas, aí você pega e dá um título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditaduras, quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Porque para você ter democracia é preciso ter o mínimo de capacidade cognitiva para entender o que é bom, o que é ruim, o certo e o errado. Tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo do povo, alguma coisa assim. A fala é meio desconexa. Pois bem, há uma série de problemas aqui. É claro, o primeiro problema é da aula de história, né? De não saber que os graves problemas que a África enfrenta hoje são devidos a mais de 500 anos de colonialismo e neocolonialismo, né? A gente tem o colonialismo clássico dos séculos 16, 17, 18, e depois o neocolonialismo no final do século 19, início do século 20, em que a África ela vai ser espoliada, dividida, massacrada pelas grandes potências, principalmente da Europa, e depois outras potências até os dias de hoje. Associar as ditaduras na África à falta de capacidade cognitiva das pessoas que moram ali, certamente no mínimo, bom, para começar, uma ignorância histórica, e para continuar também um problema bem grave do ponto de vista legal. E é essa a base da denúncia da Procuradoria-Geral da República, um possível crime de racismo. Há também injúria contra o ministro Silvio Almeida, mas eu nem vou falar da injúria contra o ministro Silvio Almeida. Eu quero me concentrar na acusação de racismo pelo que ele falou dos africanos. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação do deputado a 4 anos de pena, mais a perda do mandato de deputado. O caso aconteceu há quase um ano atrás, em junho de 2023, como eu disse, num podcast. E nesse podcast, a resposta do Gustavo Gayer se deu a partir de uma provocação do hoster desse podcast, que disse que
a macacos com QI de 90 e que, por outro lado, o QI médio dos africanos é de 72. Vale anotar que os dois, o Gaia e esse Holster, estão sendo denunciados pelos mesmos crimes, né? Pelos crimes de racismo. Essa é a denúncia da PGR. Eu, óbvio, não posso afirmar aqui categoricamente que o deputado cometeu ou não um crime, porque senão estaria eu cometendo o crime de calúnia, uma vez que o processo ainda está no início e vale para ele algo que é muito caro ao direito constitucional, nem sempre valorizado por políticos de direita, que é a presunção de inocência. O que eu posso dizer é que a fala dele é um completo absurdo. Claro, a defesa dele vai meter aquele velho chavão de que foi uma entrevista de 2 horas, foram pegos trechos e etc, etc, mas para mim não há nenhum contexto possível em que a fala do Holster e a resposta do Gustavo Gayer não possam, teoricamente, supostamente, se enquadrar no crime de racismo. E, de novo, estou falando hipoteticamente, supostamente, porque, de novo, vale a presunção de inocência. Atribuir nas pessoas de todo um continente que elas têm um QI baixo e que a democracia não prospera ali porque elas têm QI baixo ou baixa atividade cognitiva, ou atividade cognitiva menor do que das pessoas, é um tipo de raciocínio que foi rechaçado expressamente pela ONU na Convenção Universal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um dos documentos que dá origem aí à ONU, depois da Carta das Nações Unidas, em que a ONU expressamente rechaça esse tipo de pseudociência. Já foi considerado uma ciência chamada racismo científico e que desembocou. Uma das maiores manifestações desse racismo científico foi justamente o nazismo. E aí a ONU expressamente rechaça isso. Isso para não dizer da Constituição de 88, que fala da vedação de qualquer forma de discriminação e criminaliza o racismo. Aí nós temos a Lei 7716, que regulamenta a previsão constitucional sobre o racismo, e aliás, recentemente a própria figura da injúria racial saiu do Código Penal e foi para a Lei do Racismo, que é muito bom, inclusive, para casos assim. E, por fim, vale uma discussão que certamente a defesa do deputado irá fazer, de que, em última instância, ele estaria protegido pela imunidade parlamentar, que garante a deputados federais, estaduais, senadores, enfim, o direito de poder defender ideias e que eles não poderão ser punidos por suas ideias e votos. Vale acrescentar, no entanto, a isso que a imunidade parlamentar não é absoluta, como nenhum direito fundamental é absoluto, e nesse sentido o STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que a imunidade parlamentar ela só vai poder ser utilizada se aquilo que for feito, falado, o tiver sido durante o tempo em que essa pessoa exerce mandato e se ela tiver feito isso em razão do cargo. Então, cumpre-se o primeiro requisito, certamente, ele é deputado, mas não é algo em razão do cargo de deputado chamar pessoas africanas de pessoas com QI abaixo do restante da população. Isso dificilmente pode ser considerado uma atividade regular de um deputado. Deputados, senadores, enfim, não podem falar o que quiser e quererem se escudar, seja na imunidade parlamentar, seja na liberdade de expressão, porque ambas têm limites e o limite é justamente a ofensa à Constituição, o abuso desse direito para o cometimento, supostamente para o cometimento de crimes, mantendo a minha linha com relação à presunção de inocência. Bom, vamos ver como é que esse caso vai se desenrolar no STF, se vai haver realmente uma condenação. Vamos esperar para ver como é que depois o deputado tem 15 dias para se manifestar e depois a ministra Carmen Lúcia vai dar sequência ou não a essa ação. Vamos acompanhando isso. E se você gostou desse conteúdo, como eu disse, curta, compartilhe, comente, ative lá o sininho
E daqui a pouco eu volto falando de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.